Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, com voz calma e ritmo suave, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. A história do adormecido despertado. Havia em Bagdá, no reinado do califa Harun al-Rashid, um mercador muito rico, cuja mulher já era idosa. Tinham um único filho chamado Abu Hassan, com cerca de 30 anos de idade, que fora criado com muitos cuidados. Um dia morreu o mercador e Abu Hassan, vendo-se herdeiro de tudo, entrou na posse de grandes haveres, amontoados pelo pai durante a vida com grande trabalho e apego. O filho, senhor de opiniões e inclinações diferentes das do seu pai, tomou rumo bem diverso. Como seu pai só lhe dera durante a mocidade o dinheiro suficiente apenas para o sustento, e como ele, Abu Hassan, invejara sempre os jovens da sua idade, que de nada careciam e que nunca se recusavam prazer, resolveu sobressair por sua vez, fazendo despesas proporcionadas aos grandes bens com que acabava de favorecê-lo a sorte. Para tanto, dividiu-os em duas partes. Uma foi empregada na aquisição de terras e casas, o que lhe proporcionou boa renda para viver com facilidade. Comprometendo-se a não tocar nas quantias, mas pelo contrário a guardá-las à medida que as recebesse. A outra metade, uma considerável quantia em dinheiro, foi destinada a reaver o tempo que ele considerava perdido sob o duro freio que o pai sempre lhe impusera. Mas jurou nada gastar além dessa quantia. Com esse propósito, Abu Hassan rodeou-se em poucos dias de um grupo de jovens aproximadamente da sua idade e da sua condição, e só cuidou de lhes fazer passar o tempo agradavelmente. Para isso, não se contentou em oferecer-lhes festins todos os dias, com as mais deliciosas iguarias e os mais raros vinhos. Acrescentou também a música, contratando as melhores vozes de ambos os sexos. O jovem grupo, por sua vez, de taça na mão, unia às vezes as suas canções às dos músicos, e todos juntos pareciam harmonizar-se com os instrumentos de música que os acompanhavam. Essas festas terminavam geralmente por danças em que os melhores dançarinos se exibiam. Os divertimentos, renovados todos os dias por novos prazeres, levaram Abu Hassan a despesas tão prodigiosas que em um ano depois ele se viu impossibilitado de continuar. Mal cessaram os festins, desapareceram os amigos, que ele não encontrava em parte nenhuma. Com efeito, tratavam de fugir mal o viam, e se por acaso descobria um e pretendia detê-lo, recebia frias escusas e continuava sozinho. Abu Hassan sofreu mais com o estranho procedimento dos amigos, que o abandonavam com tão grande indignidade e ingratidão, após todas as demonstrações e protestos de amizade que sempre lhe haviam proporcionado, do que com o dinheiro gasto tão mal. Triste a cismar de cabeça baixa e com o rosto onde se imprimia profunda dor, entrou no aposento de sua mãe e sentou-se na ponta do sofá, bastante longe dela. Que tendes, meu filho?
perguntou-lhe a mãe, vendo-o naquele estado: por que estás tão mudado, tão abatido e tão diferente? Se tivesseis perdido tudo quanto possuis no mundo, não estaríeis mais triste. Sei as espantosas despesas que fizestes, e creio que pouco vos resta. Éreis senhor dos vossos bens, e se não me opus ao vosso comportamento desregrado, é porque conhecia a sábia precaução que tivestes, conservando a metade da vossa riqueza. Não compreendo, portanto, por que estáis imerso em tão negra melancolia. Abu Hassan, aquelas palavras, começou a chorar e no meio dos suspiros disse: minha mãe, compreendo agora, por dolorosa experiência, como é insuportável a pobreza. Sim, compreendo perfeitamente que assim como o pôr do sol nos priva do esplendor do astro, assim também a pobreza nos tira toda a alegria. Ela é que nos faz esquecer inteiramente todos os elogios que nos faziam e todo o bem que de nós diziam antes de nela cairmos. Ela é que nos obriga a caminhar, tomando as medidas necessárias para não sermos notados e a passar as noites derramando lágrimas de sangue. Numa palavra, quem é pobre não merece consideração nem dos próprios parentes e amigos, e é tido por um simples estranho. Sabeis, minha mãe, como me portei com os amigos durante 1 ano. Dispensei-lhes todas as atenções possíveis, até que me vissem dinheiro, e hoje percebo que eles me abandonaram. Quando digo que já não possuo nada com que possa oferecer-lhes, falo do dinheiro que para tal havia destinado. Quanto à minha renda, dou graças a Deus por ter me inspirado a reservá-la, sob as condições e o juramento que fiz de não tocá-la. Observarei o juramento e sei o bom uso que hei de fazer do que me resta. Mas antes, quero ver até que ponto meus amigos, se é que merecem esse nome, levarão a sua maldade. Eu os visitarei, um depois do outro, e após relembrar-lhes tudo quanto por eles fiz, pedir-lhes-ei que juntos me proporcionem quantia suficiente para arrancar-me da miséria a que me vejo reduzido. Só farei, no entanto, isso, como já vos disse, para ver se neles resta ainda um sentimento qualquer de gratidão. Meu filho, respondeu sua mãe, não pretendo vos dissuadir do vosso plano, mas posso vos garantir desde já que a vossa esperança está mal fundada. Crede-me, por mais que façais, é inútil tentar essa prova. Só encontrareis auxílio no que vós mesmo vos reservastes. Vejo que ainda não conheceis esses amigos, mas irei conhecê-los. Queira Deus que se verifique como desejo, isto é, para o vosso bem. Minha mãe, disse Abu Hassan, estou convencido da verdade do que me afirmais. Ficarei mais certo de um fato que de tão perto me diz respeito, quando tiver comprovado pessoalmente a covardia e a insensibilidade deles. Abu Hassan partiu no mesmo instante e teve sorte de encontrar os amigos em casa. Explicou-lhes a necessidade em que se encontrava e rogou-lhes que lhe socorressem. Prometeu até empenhar-se de cada um deles em particular em lhes devolver as quantias emprestadas, desde que os seus negócios estivessem novamente em boas condições.
sem contudo lhes dar a conhecer que em grande parte, por consideração para com eles, é que se incomodara. Não se esqueceu de os engodar também com a esperança de recomeçar com eles os velhos festins. Nenhum dos amigos se comoveu com as súplicas com que o triste Abu Hassan tentou persuadi-los. Até pôde notar que vários deles lhes diziam abertamente não conhecê-lo e que não se lembravam de tê-lo visto. Voltou para casa abatido e cheio de indignação. "Ah, minha mãe!" exclamou, tornando a entrar no seu aposento. "Bem me havíeis predito. Em vez de amigos, somente encontrei ingratos e maus, indignos da minha amizade. Está tudo acabado. Renunciei a todos eles e vos prometo que nunca mais os procurarei." Abu Hassan manteve-se firme na sua resolução. Para tanto, tomou as precauções mais convenientes para evitar as ocasiões e para nunca mais cair no mesmo inconveniente. Prometeu por juramento não dar de comer a nenhum cidadão de Bagdá. Em seguida, pegou o cofre onde estava guardado o dinheiro da renda e substituiu-o ao que acabara de esgotar. Resolveu dele tirar para as suas despesas diárias apenas uma quantia determinada e suficiente para ter à sua mesa apenas uma pessoa. Jurou ainda que o conviva nunca seria de Bagdá, mas um forasteiro chegado no mesmo dia, e que no dia seguinte de manhã o despediria. Segundo o seu plano, Abu Hassan cuidava pessoalmente todas as manhãs de obter as provisões necessárias para a refeição e, pelo fim do dia, ia sentar-se na extremidade da ponte de Bagdá. Ao ver um forasteiro, fosse qual fosse a sua condição, aproximava-se-lhe de maneira cortês e convidava-o a dar-lhe a honra de alojar-se em sua casa para passar a primeira noite na cidade. Em seguida, após participar-lhe o juramento que fizera, conduzia-o para casa. A refeição que Abu Hassan oferecia ao hóspede nunca era suntuosa, mas havia o bastante. Um bom vinho, sobretudo, jamais faltava. A refeição prolongava-se até altas horas da noite, e em vez de entreter o hóspede com negócios de estado, de família, como sucede frequentemente, só falava de coisas indiferentes, agradáveis e até alegres. Abu Hassan era, por natureza, dono de excelente humor e em qualquer assunto sabia dar à sua conversação um tom capaz de inspirar alegria, até os mais tristes. Ao despedir o hóspede no dia seguinte, dizia-lhe: "Seja qual for o lugar para o qual vos dirigis, que Deus vos preserve de toda desgraça. Quando ontem vos convidei a jantar comigo, vos falei do juramento que prestei. Por conseguinte, não vos ofendais se vos disser que nunca mais beberemos juntos e que nunca mais nos veremos, nem nesta casa, nem alhures. Tenho as minhas razões para assim proceder. Que Deus vos acompanhe." Abu Hassan era rígido na observância dessa regra e nunca mais revia os estrangeiros uma vez recebidos, e tampouco lhes falava. Quando sucedia encontrá-los pelas ruas, nas praças ou nas assembleias públicas, fingia não reconhecê-los. Voltava-se até para evitar que a eles se dirigissem. Enfim, desapareciam para ele, morriam. Havia tempo que procedia dessa forma, quando, um pouco antes do pôr do sol,
estando sentado no costumeiro ponto na extremidade da ponte, surgiu o califa Harun al-Rashid, disfarçado para que ninguém o reconhecesse. Embora o monarca tivesse vizires e oficiais-chefes de justiça rigorosos nos seus deveres, queria a tudo conhecer pessoalmente. Com tal objetivo, como já vimos, ia frequentemente, disfarçado de várias maneiras, pela cidade de Bagdá. Não negligenciava as próprias redondezas, e quanto a isso, resolvera ir, cada primeiro dia do mês, às grandes estradas que traziam a Bagdá. Neste dia, primeiro do mês, surgiu disfarçado de mercador de Mossul e seguido de um fortíssimo escravo. Tendo o califa, no seu disfarce, um aspecto grave e respeitável, Abu Hassan, julgando o mercador de Mossul, levantou-se e, após saudá-lo com cordialidade e beijar-lhe a mão, Senhor, disse-lhe, cumprimento-vos pela vossa chegada e suplico-vos a honra de jantar comigo e passar esta noite em minha casa, para vos refazerdes da fadiga da vossa jornada, e a fim de o obrigar a aceitar o convite, explicou-lhe, em poucas palavras, o costume de receber em sua casa, cada dia, na medida do possível, o primeiro estrangeiro que se lhe apresentasse. O califa, encontrando algo de extraordinário na esquisitice de Abu Hassan, desejou conhecê-lo melhor, sem abandonar o papel de mercador. Declarou-lhe não poder responder a convite tão inesperado, senão aceitando, e que estava pronto a segui-lo. Abu Hassan, não sabendo que aquele novo hóspede estava muito acima da sua posição, tratou-o como igual. Levou-o à sua casa e mandou-o entrar numa sala muito bem mobiliada, onde lhe pediu que se sentasse no sofá, o lugar mais honroso. A mesa já estava posta. A mãe de Abu Hassan, muito entendida em assunto de cozinha, serviu 3 pratos. Um no meio, guarnecido de um bom frango, rodeado por outros 4 menores. Os outros 2 serviam de entrada e eram constituídos por um pato e 2 pombos ao molho. Nada mais havia naquelas carnes, mas aquelas carnes eram deliciosas. Abu Hassan sentou-se diante do seu hóspede, e ele e o califa começaram a comer com bom apetite, tirando cada um o que mais lhe apetecia, sem falar e até sem beber, de acordo com o costume do país. Quando terminaram, o escravo do califa trouxe-lhe água para lavar-se, enquanto a mãe de Abu Hassan retirava os pratos e trazia a sobremesa, que consistia em vários tipos de frutos: uvas, pêssegos, maçãs, peras e pastas de amêndoas. Pelo fim do dia, acenderam-se velas, após o que Abu Hassan mandou trazer garrafas e taças e pediu à mãe que desse de comer ao escravo do califa. Quando o falso mercador de Mossul, isto é, o califa, e Abu Hassan voltaram a sentar-se à mesa, Abu Hassan, antes de tocar as frutas, pegou uma taça, serviu-se em primeiro lugar e, segurando-a, disse ao califa: Senhor, sabeis como eu que o galo nunca bebe sem convidar as galinhas a imitá-lo. Convido-vos, portanto, a seguir o meu exemplo.
Não sei o que pensais disso. Quanto a mim, penso que o homem que odeia o vinho e quer ser prudente, não o é. Deixemos essas coisas para gente sombria e triste, e procuremos alegria, que está na taça. Enquanto Abu Hassan bebia, disse o califa: Isso me agrada, e eis aí o que se chama um bom homem. Estimo-vos pela vossa alegria, e quero que me sirvais a mesma quantidade. Abu Hassan, terminando de beber, encheu a taça do califa e apresentou-a. Provai-o, senhor, disse, que o achareis excelente. Estou certo, respondeu o califa sorrindo. Não é possível que homem como vós não saiba escolher o que há de melhor. Basta olhar para vós, prosseguiu Abu Hassan, para perceber, logo à primeira vista, que sois dos que viram o mundo e sabem viver. Se a minha casa, acrescentou, em versos árabes, fosse capaz de sentimento e sensível à alegria de vos possuir, eu a diria em voz alta, e prostrando-se aos vossos pés, exclamaria: Ah, que prazer, que honra ver-me preferida pela presença de pessoa tão direta e tão complacente que não desdenha jantar aqui. Enfim, senhor, sinto-me extremamente satisfeito por ter hoje encontrado um homem do vosso mérito. As palavras de Abu Hassan muito divertiam o califa, que se alegrava em instigá-lo a beber, pedindo também vinho, a fim de melhor o conhecer. Para entabular a conversação, perguntou-lhe como se chamava, em que se ocupava e como vivia. Senhor, respondeu-lhe ele, chamo-me Abu Hassan. Perdi meu pai, que era mercador, na verdade, não dos mais ricos, mas pelo menos dos que mais comodamente viviam em Bagdá. Ao morrer, legou-me o suficiente para que eu vivesse sem ambições, de acordo com a minha posição. Como o seu procedimento para comigo fora demasiadamente severo, e até a sua morte eu passara a melhor parte da mocidade em grandes restrições, tentei recobrar o tempo que eu julgava perdido. Nisso, contudo, portei-me de maneira diferente da que, em geral, empregam os jovens, que se entregam à disposição sem freio, até que, reduzidos à extrema pobreza, fazem, malgrado seu, uma penitência forçada pelo resto dos seus dias. Para não cair nessa desgraça, dividi os meus bens em duas partes, uma em fundos e outra em dinheiro. Destinei o dinheiro às despesas que eu calculava e tomei a firme resolução de não tocar nas minhas rendas. Formei um grupo de pessoas da minha idade e, com o dinheiro que gastava a mãos cheias, oferecia-lhes esplêndidos festins todos os dias, de modo que nada faltasse às nossas diversões. Mas isso não durou muito tempo. 1 ano depois, estava eu sem uma moeda sequer. Ao mesmo tempo, foram-se todos os meus amigos. Visitei-os um depois do outro. Revelei-lhes a minha desgraça, mas nenhum deles me proporcionou o menor alívio. Renunciei, pois, à sua amizade e, limitando-me a gastar apenas as minhas rendas, jurei que somente travaria conhecimentos com os estrangeiros chegados a Bagdá e com a condição de lhes oferecer refeição apenas por um dia.
informei-vos o resto, e agradeço a minha boa sorte ter me apresentado hoje um forasteiro dos vossos méritos. O califa, satisfeito com o esclarecimento, disse a Abu Hassan: não posso vos elogiar demais pela boa resolução que tomastes, por terdes procedido com tão grande prudência no meio da dissipação e por vos terdes comportado de maneira desusada pelos jovens. Estimo-vos ainda por terdes permanecido fiel a vós mesmo, estáveis à beira do precipício. E não sei vos admirar bastante por terdes sabido, após o fim do vosso dinheiro, vos contentar em ser moderado e não destruir a vossa renda e mesmo os vossos fundos. Para vos dizer o que penso, tenho por mim que sois o único doidivanas a quem sucedeu coisa semelhante. Enfim, vos confesso que invejo a vossa felicidade. Sois o mortal mais feliz da terra, visto que cada dia tendes a companhia de um homem honesto, com quem podeis conversar agradavelmente, e a quem dais motivos para anunciar por toda parte a boa recepção que lhe dispensastes. Mas nem vós nem eu percebemos que falamos muito sem beber. Bebei, pois, e servi-me também. O califa e Abu Hassan continuaram a regalar-se por um longo tempo. A noite já ia bem adiantada, quando o califa, fingindo estar muito cansado pela viagem, disse a Abu Hassan que precisava repousar. Não quero também, acrescentou, que percais coisa nenhuma por minha causa. Antes de nos separarmos, pois, muito provavelmente, amanhã sairei antes que estejais despertado. Vos direi que estou sensibilizado pela vossa hospitalidade. A única coisa que me entristece é que não sei como vos demonstrar o meu reconhecimento. Rogo-vos dar-me a conhecer o meio, e vereis que não sou ingrato. Não é possível que um homem como vós não tenha algum negócio, alguma necessidade e não deseje algo que lhe proporcione prazer. Abre o coração e falai-me francamente. Apesar de mercador, não deixo de estar em condições de poder auxiliá-lo pessoalmente ou por intermédio de amigos. As ofertas do califa, que Abu Hassan continuava a supor simples mercador, respondeu-lhe: meu caro senhor, estou certo de que não é por simples cumprimento que me fazeis propostas tão generosas, mas a fé de homem honesto. Posso vos assegurar que não tenho nenhum pesar, nem negócio, nem desejo, e que nada suplico a ninguém. Não possuo a menor ambição, como já vô-lo disse, e estou contentíssimo com a minha sorte. Portanto, só me resta vos agradecer não somente pelos vossos corteses agradecimentos, como também pela complacência com a qual me concedestes tão grande honra, vindo jantar comigo. Direi a vós, todavia, prosseguiu Abu Hassan, que há uma coisa apenas que me entristece, sem contudo perturbar a minha tranquilidade. Sabeis que a cidade de Bagdá está dividida em bairros e que em cada um deles há uma mesquita com um imã para fazer a prece nas horas habituais, à frente do povo que ali se reúne. O imã é um ancião, de rosto austero e perfeito hipócrita,
Se jamais houve hipócritas perfeitos na terra, associou-se a outros 4 biltres, meus vizinhos, gente mais ou menos da sua espécie, que o visitam regularmente todos os dias, e no seu conciliábulo não há maledicência, nem calúnia e nem malícia que eles não empreguem contra o bairro para lhe turbar a tranquilidade e nele fazer reinar a dissensão. Tornam-se temíveis a uns, ameaçam outros. Querem, enfim, tornar-se senhores, e que cada um se governe segundo o capricho deles. Eles que a si próprios não sabem governar, para dizer a verdade, sofro por vê-los mesclar-se em tudo, menos no Alcorão, e não deixarem que ninguém viva em paz. Pois bem, respondeu o califa, desejais evidentemente descobrir um meio para deter essa desordem? Vós o dissestes, atalhou Abu Hassan, e a única coisa que pediria a Deus seria a de substituir o comendador dos crentes, Harun al-Rashid, nosso soberano, senhor e amo, somente por um dia. O que faríeis se isso se verificasse? Perguntou o califa. Daria um grande exemplo, respondeu Abu Hassan, que proporcionaria satisfação a toda gente honesta. Mandaria aplicar 100 bastonadas nas palmas dos pés de cada um dos 4 anciães e 400 nas do imã, para lhes ensinar que lhes não cabe perturbar e aborrecer os seus vizinhos. Se esta leitura te fez bem, inscreva-se.